Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar agora mais uma palestra, mais um estudo para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, Sempre muito importante. Hoje o tema é sobre a prece à luz do espiritismo. É um tema muito amplo, Então a gente vai falar sobre alguns pontos, algumas questões envolvendo a questão da prece, tá? Não temos como falar sobre o assunto por completo, porque senão iríamos ficar horas e horas e dias aqui falando sobre esse assunto. Então vamos tentar dar uma resumida, certo? Para a gente poder ir acalentando o nosso coração, serenando nossa mente, vamos fazer a leitura de uma mensagem, na sequência a nossa prece inicial e então entrar no assunto que é justamente a prece, certo? Bom, a mensagenzinha aqui eu vou ler para vocês é desse livrinho aqui, Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, da Evelyn Freire de Carvalho, e a mensagem ela se chama O Pensamento. O pensamento é força poderosa em todo o universo. Quando pensamos, emitimos vibrações poderosíssimas que se estendem a distâncias inimagináveis, criando cadeias mentais que alcançam a todos que com elas se afinam. Quando bem orientado e conduzido para o bem, opera milagres. Toda força ou toda fraqueza encontra-se na mente, no pensamento que alimentamos e guardamos em nosso coração. Precisamos elevar nossas ideias sempre a Deus, porque Ele nos conduzirá à harmonia e à serenidade. A mente, quando alimentada pela ansiedade e perturbação do mundo, aliena e enfraquece o ser, deixando-o vítima de si mesmo e de suas dores. O homem ainda não compreende o poder da mente e dos pensamentos que emite, da sua força e energia, de como eles constroem ou destroem o ser humano. Pensar em felicidade consome as nossas melhores energias, tão necessárias para a manutenção da vida saudável. Enquanto não conseguirmos controlar as nossas emoções e ideias contraditórias, ficaremos cada vez mais enfraquecidos e fragilizados, dificultando a percepção da ajuda que constantemente recebemos. A espiritualidade precisa de pessoas sadias e confiantes, pois assim exige o trabalho do mestre. Mentes fortes, seguras e em paz. Só assim conseguiremos transmitir e viver o seu evangelho, auxiliando na transformação do nosso próximo, da humanidade. Não podemos enfraquecer, desacreditar, perder a esperança de dias mais felizes. A desesperança é a prévia da queda. Mantenhamos a esperança viva em nossos corações. Essa chama que nos ilumina e fortalece, que nos dá ânimo e faz a vida valer a pena. O amanhã somente a Deus pertence, mas, certamente, o universo conspira a favor de quem sonha, espera, trabalha e ora. O pensamento gera energias infinitas, e todo o acontecimento futuro precisa ser, primeiramente, pensado, sentido, vibrado e acalentado na mente e no coração. Só assim será um dia concretizado. Continuemos sonhando e tendo esperança. Viver sem acreditar é o mesmo que viver sem alimento, não o do corpo, mas o da alma. Deus estende as mãos aos filhos sofridos e nos envia sempre seus mensageiros para aliviarem nossas dores e angústias. Não desanimemos jamais. Para Deus, não existe o impossível. Que a paz do Mestre fique com todos nós. Vamos então fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em mais este momento para aprendermos e refletirmos um pouco mais a respeito dos ensinamentos espíritas. Que os bons espíritos nos orientem, nos consolem
Que assim seja. Que assim seja. Bom, como dito, o tema de hoje é a prece. E esse tema vai ter uma relação muito interessante com essa mensagem que foi lida. Para a gente poder iniciar a nossa conversa na noite de hoje, vamos fazer uma ligação entre ensinamentos que estão no Novo Testamento, na Bíblia, com o que está na obra básica. Mais especificamente, para iniciarmos, em O Livro dos Espíritos, que é o principal livro da codificação espírita. Para quem não sabe, a obra básica ela é composta, né, por 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Falei todos, né? Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênese. E vamos especificamente falar hoje do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Bom, fazendo a alusão, né, trazendo o ensinamento do Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, temos a seguinte lição. E, quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos-lhe pedirdes. E em Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26, temos o mesmo sentido de ensinamento. E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Bom, quais lições Mateus e Marcos nos trazem? Primeiro, de que a verdadeira prece é aquela feita de coração. Não adianta a gente querer parecer religioso, mostrar para os outros que estamos em oração. Isso não importa. A espiritualidade superior, Deus, não vai se importar com isso. Né? Da gente querer mostrar que a gente está ali orando, que a gente está sendo uma pessoa equilibrada, porque isso é apenas uma inflação de ego, muitas vezes. Também nos ensinam que devemos ter a humildade de perdoar o outro, porque quando a gente faz a prece, muitas das vezes a gente está pedindo perdão a Deus, né? Pelas faltas cometidas. Mas como que a gente vai querer o perdão de Deus, digamos assim, se a gente não é capaz de perdoar os outros? Sabemos, é claro, que Deus ama a todos os seus filhos infinitamente, né? E que ele não nos condena de forma como a grande maioria das pessoas entendem, né? Mas é uma alusão aqui que é feita, né, em Marcos para nos incentivar a humildade do perdão. E Mateus nos fala, né, da humildade comportamental. Não adianta, não precisa a gente querer ficar se mostrando religioso para os outros, né? O que importa é o que a gente faz na intimidade. Não adianta a gente publicamente ser adepto da oração, da palavra mansa, e na individualidade, né, na vida privada, a gente ser o oposto disso. Né? A espiritualidade está vendo, Deus está vendo. E no Livro dos Espíritos, logo na questão 658, Kardec questiona se a prece é agradável a Deus.
E os espíritos trazem uma explicação que está em total consonância com aquilo que é nos dito nos evangelhos. A gente sabe, né, que a doutrina espírita ela não veio destruir o cristianismo. Ela veio dar uma explicação, veio dar, né, um embasamento maior para os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, os espíritos respondem a Kardec em total consonância com aquilo que a gente aprende nos evangelhos. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. Deus se importa com a intenção, com o sentimento. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Existem muitas preces, né, que circulam por aí, mas nenhuma delas é tão poderosa quanto aquela feita de coração. Um simples Deus, muito obrigado, feito de coração, é uma prece muito mais poderosa do que aquelas preces lindas e cheias de palavras complicadas, rebuscadas, que as pessoas fazem. Às vezes, uma prece, um pensamento de agradecimento a Deus ou de súplica é muito mais eficaz do que aquelas palavras bem faladas, né, com uma voz empoderada, porque Deus está vendo o sentimento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Mas quando fala fé, fervor e sinceridade, é algo íntimo, não é a exteriorização. Muitas vezes, né, a gente pensa que temos que expor isso para as pessoas, mostrar que, olha como eu estou falando com fervor. Não, não necessariamente. Pode ser um pensamento. Não é preciso expor isso. Consegue entender? Não creias, pois, continuam os espíritos, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero de arrependimento e verdadeira humildade. Se nós estamos fazendo a prece com orgulho, com vaidade, esquece que essa prece não vai atingir aquilo que estamos achando. Não vai chegar até Deus, digamos assim. A espiritualidade superior não vai nos atender nos nossos desígnios, né, nas nossas vontades. Porque não estamos sendo merecedores, não estamos sendo honestos conosco mesmos. A prece, ela é uma forma que nós temos de nos conectar com Deus, de nos conectar com a nossa espiritualidade amiga, com o nosso mentor espiritual. E essa conexão, ela acontece quando é feita de coração. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende o seguinte: a prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação, pela qual chamamos este ou aquele espírito. Sim, nós podemos usar a prece para evocar os espíritos, para chamar os espíritos. Entretanto, é preciso ter um equilíbrio para isso. Né? Os bons espíritos, o nosso mentor espiritual, por exemplo, ele vai se achegar até nós quando nós orarmos pedindo sua presença, se houver um merecimento, se estivermos fazendo isso de coração, com pureza. Certo? Quando dirigida a Deus, ele envia seus mensageiros, os bons espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar força moral que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários. Muitas vezes, a gente quer recorrer à prece como uma forma de nos livrar de um problema, mas a prece não vai nos livrar dos problemas. Por meio da prece, a gente vai se conectar a Deus, que vai enviar até nós espíritos bons, nosso mentor, por exemplo, que vai nos orientar, que nos vai dar força, que nos vai sugerir pensamentos positivos.
mas que não vai resolver milagrosamente o nosso problema. A prece nos dá resignação, nos dá força. É um mecanismo de conexão com a espiritualidade para o nosso equilíbrio. Mas temos que tirar do nosso pensamento a ideia de solução milagrosa. Porque se nós estamos passando por uma dificuldade, é porque precisamos passar por essa dificuldade para o nosso próprio crescimento e aprimoramento espiritual, moral e etc. Daí vem o alívio que se experimenta quando se ora com fervor. Por mais que o nosso problema não seja milagrosamente solucionado, quando a gente ora com fervor, nós sentimos um alívio, porque nós estamos em conexão com a espiritualidade amiga e estamos abertos a receber a influência benéfica que esses espíritos têm sobre nós. Da mesma forma que a gente pode se conectar com a espiritualidade de ordem inferior, que vibra numa sintonia inferior. Quando a gente se afasta das boas ações, quando a gente se afasta do hábito da prece, quando a gente se deixa levar pelos problemas de forma desequilibrada, nós nos conectamos com a espiritualidade que não quer o nosso bem. E aí caímos nas armadilhas da obsessão, que inclusive é tema de um livro da Rafaela Paz de Campos, que vale a pena vocês conhecerem. Mas quando a gente ora, quando a gente busca agir no bem, quando a gente busca se conectar com a espiritualidade, a gente sente alívio, a gente sente tranquilidade. E a gente consegue passar com maior resignação pelos problemas. Daí vem também um alívio que experimentam os espíritos sofredores, continua o Evangelho, quando se ora por eles. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eles mesmos pedem essas preces sob a forma que lhes é mais familiar e que está mais em relação com as ideias que conservam de sua existência corpórea. Diz-nos, porém, a razão, aliás, de acordo com os espíritos, que a prece dos lábios é uma fórmula vã, quando nela não participa o coração. Então a gente vê que em vários momentos nos são trazidas lições de que a prece feita da boca para fora não tem validade. A verdadeira prece é a prece feita de coração, a prece feita com fervor e sinceridade de sentimentos. E aí, trazendo mais um embasamento doutrinário para o nosso estudo, né? Eu geralmente tenho esse hábito, tá, gente? Eu vou lendo alguns trechos e vou comentando, lendo, comentando e fazendo essa ponte, essa interligação. No livro Doutrina Espírita Sem Segredos, que é uma obra da Evelyn Freire de Carvalho, na pergunta número 3, nós encontramos um esclarecimento sobre a prece também, que diz o seguinte: um exemplo de fácil entendimento quanto ao contato com os espíritos é a prece. Então, né, mais uma vez aqui a gente consegue compreender que a prece nos conecta com os espíritos. Naturalmente, se estamos orando, né, de coração, algo puro ali, com fé, sentimento verdadeiro, vamos nos conectar com espíritos bons. A Evelyn esclarece o seguinte também: quando rezamos e nos conectamos a Deus, sentimos sua presença, somos envolvidos em sentimentos de paz, reforçando aquilo que já falamos, né, que está escrito na obra básica. Neste momento, estamos sendo amparados pela espiritualidade amiga e, portanto, comunicando-nos com os espíritos. E como isso acontece? Pelo pensamento e pela sintonia. E aí, por isso que eu falei que o nosso estudo iria se ligar com a mensagem que a gente leu no iniciozinho desse livrinho, que é o Ajuda-te a Ti Mesmo e o Céu te Ajudará, que inclusive também é um livrinho da Evelyn Freire de Carvalho. É um livro de reflexões luminosas. O pensamento é um laço que liga aos espíritos, que nos liga aos espíritos. E é por isso que precisamos cuidar das vibrações mentais que emitimos, pois, dependendo da sua qualidade, estaremos atraindo para perto de nós companhias espirituais positivas ou negativas, que foi a explicação que eu trouxe agora há pouquinho para vocês. E como que a gente se conecta pelo pensamento com os espíritos bons? Por meio da prece.
Tá vendo como tudo vai se encaixando? Tudo vai fluindo para o mesmo contexto? E aí, gente, mais uma vez, a prece, ela tem que ser feita de coração, tá? Não são necessárias palavras belas, palavras muito decoradas, tá? É muito comum as pessoas questionarem como se deve orar, né? Lá na página do Letra Espírita, a gente recebe muito essa pergunta das pessoas, como orar, como nos conectar com o mentor espiritual. Não tem fórmula mágica, por meio da prece pura de coração. Fala aquilo que está no seu coração, aquilo que você se sente à vontade para falar. E tudo vai dar certo. Tá? E a conexão com a espiritualidade vai acontecer. O importante é a pureza de sentimento. Tá? Não tenha vergonha. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, aprendemos que fazer preces é pensar nele, aproximar-se dele, de Deus. Tá? Podemos interpretar que a prece pode ser também em atos, tá? Porque quando a gente está fazendo uma boa ação, nós estamos nos aproximando de Deus. Então, as boas ações, elas podem ser interpretadas como uma prece. Concorda? Ou vocês discordam desse pensamento? Madre Teresa de Calcutá nos traz um ensinamento em que ela fala que as mãos que trabalham valem muito mais do que os lábios que oram. Levando isso em conta, esse raciocínio tem um certo sentido. Mas fiquem à vontade para discordar, caso vocês acham que seja errado, né? Mas na nossa interpretação, na hora que a gente preparou esse estudo, nós chegamos a essa conclusão de que os bons atos, as boas ações, elas se equiparam à prece falada. São uma forma de prece. São uma forma de nos conectar com Deus também. Certo? E aí, na questão 661, também do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Né? E aí os espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Já comentamos sobre isso lá atrás. Não adianta simplesmente ficar orando, pedindo perdão. É preciso mudança, é preciso ação. Então, fazer prece não vai atenuar as nossas faltas. Deus sabe aquilo que está no nosso coração. Os espíritos respondem ainda: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar sua conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que palavras. E aí, nós podemos sim orar, exteriorizar o nosso arrependimento, mas precisamos buscar trabalhar na mudança, nas ações. E aí, essa frase aqui, né, as boas ações são a melhor prece, também nos incentivou a considerar a orientação anterior, né, de que as boas ações são prece. Olha só, pergunta aqui. Hoje no Evangelho no Lar, teve uma questão que um dos participantes colocou. Já vamos voltar para a questão 661, tá? Do Livro dos Espíritos. Minha filha pequena não gosta de fazer prece, nem de me ouvir fazendo prece. Como proceder uma vez que a prece é tão importante? Primeiro você tem que entender, né, o motivo pelo qual ela não gosta da prece. Às vezes ela não gosta daquela prece ritualística, né? Daquela prece decorada. Você tem que apresentar para ela a ideia, o conceito de que a prece é uma conversa normal, né? Não precisa ser algo chato, né? Às vezes, por ser uma criança, ela pode achar aquela prece decorada, né? Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, chato, né? E aí você pode ensinar ela de que ela pode fazer prece simplesmente conversando com Deus, abrindo o coração dela, falando aquilo que está na mente dela. E aí ela vai desconstruir, talvez, a imagem chata que ela tem de prece. Suponhamos que seja por isso que ela acha a prece chata. Entendeu? É uma questão de diálogo mesmo.
né? De esclarecer, de entender do porquê que ela acha a prece chata, esclarecer a importância da prece, a importância de estar conversando com Deus, né? Dependendo da idade, ela já consegue ter um entendimento melhor. E aí, aos pouquinhos, você vai trabalhando nisso, e incentivando também, mostrando que não precisa ser algo chato. Pode ser algo bom, pode ser algo leve, tranquilo, que não vai demorar 10 segundos, muitas vezes, feito de coração. Certo? Quem estiver aí nos assistindo e quiser dar uma sugestão também, né? Para poder ajudar nessa resposta, podem dar, né? Às vezes quem é mãe, pai, já passou por isso, né? Vai saber orientar como proceder com as crianças nesse sentido. Fiquem à vontade para comentar também as sugestões de vocês, para todos irmos nos ajudando, né? Então, a questão 661, voltando ao tema aqui do Livro dos Espíritos, nos orienta de que devemos abrir o nosso coração e devemos mudar a nossa conduta também, quando nos arrependemos. Não adianta ficar frequentando o templo, ficar orando, se a gente não está trabalhando na nossa reforma íntima, tá? A reforma íntima, ela é difícil, não é fácil, mas é essencial para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. E no livro A Morada dos Espíritos e Suas Leis, na questão número 40, que também é um livro da Evelyn Freire, ela diz o seguinte: como vibração de energia, a prece tem grande relevância na prevenção de influências espirituais negativas, nas obsessões e no vampirismo. Ela complementa aquela orientação que a gente já falou, né, anteriormente, que foi dada no livro Doutrina Espírita Sem Segredos e também na obra básica, né, no livro dos Espíritos, no Evangelho e tudo mais. A gente vê que todas as obras elas acabam trabalhando no mesmo sentido de ideia. Por isso que é bacana a gente trazer várias fontes, né, literárias, para a gente ver como que os livros todos, né, trabalham sempre no mesmo sentido de ensinar a mesma coisa. Isso se chama, inclusive, universalidade dos ensinamentos dos espíritos, algo que Kardec nos orienta, né? Vampirismo, para quem não sabe, é uma forma de obsessão na qual a entidade desencarnada alimenta-se dos fluidos vitais do encarnado, desvitalizando-o, tá? Essa é uma explicação de notinha de rodapé que tem na obra para poder explicar, porque é um termo mais técnico, né? Muitas vezes as pessoas acabam não tendo esse conhecimento. Essa live, né, está acontecendo agora no mês de novembro. Recentemente a gente teve o Dia de Finados. E no Dia de Finados, o que acontece em Finados? Muitas pessoas oram, né, pelos parentes que desencarnaram. Quem ama verdadeiramente ora sempre, né? Mas a grande massa lembra de orar quando? Quando é finados, né? E aí tem aquela questão de visitar cemitério e tudo mais. Há um fluxo, né, muito maior de preces e tudo mais. Pode-se orar pelos espíritos já desencarnados? Pode. Claro que pode. Faz bem? Faz. Se essa prece for feita de coração, for feita com equilíbrio. Se a gente está fazendo prece e a gente está totalmente desequilibrado no nosso sentimento, o espírito, ele vai sofrer com esse nosso desequilíbrio, pois nós vamos estar influenciando ele de forma negativa. Nós estaremos sendo obsessores deles. Porque a obsessão, ela pode acontecer de espírito para encarnado e também de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Então, quando a gente está em desequilíbrio, a gente pode estar influenciando o espírito que a gente ama de forma negativa. Então, a prece, ela deve ser feita com equilíbrio também, tá? Para que a nossa energia não prejudique o nosso ente querido. E é preciso ir à igreja para orar, ir ao cemitério para orar? Não. Nós podemos orar em qualquer local que a gente esteja. O que vai nos conectar com o espírito não é o local em que a gente está, é a nossa vontade de nos conectar com ele, é a nossa sintonia. Nós nos conectamos com os espíritos por meio dos pensamentos.
E aí, nesse mesmo livro, né, a Evelyn, a Morada dos Espíritos e Suas Leis, a Evelyn esclarece a respeito, né, da oração, não só para desencarnados, mas também para a oração para encarnados. A gente usa a prece para buscar alívio dos nossos sofrimentos e também do sofrimento alheio. Isso é benéfico? Sim, é benéfico, também quando feito de coração. A prece vai atenuar as faltas? Não necessariamente. Da mesma forma que a nossa prece para a gente muitas vezes não vai muitas vezes não, nunca, né? Vai solucionar milagrosamente os nossos problemas, mas vai nos dar resignação e força para superá-los. Quando a gente ora pelos outros, acontece a mesma coisa. Os bons espíritos vão dar força e resignação para aquela pessoa passar por aquela situação. Tá? A prece, ela não muda os desígnios que foram traçados para nós. Não vai mudar radicalmente a nossa prova ou a nossa expiação. A nossa conduta, nossa boa conduta, pode fazer com que a nossa prova ou expiação seja atenuada. Tá? Mas também não vai fazer com que a gente fique aqui a passeio. Né? A Evelyn esclarece o seguinte: a prece, conquanto não mude os desígnios de Deus, dá à criatura uma visão mais clara de como agir. No caso da oração por terceiros, mesmo não os eximindo dos seus sofrimentos, transmite-lhes amor, alcançando-os onde quer que estejam. Serve a prece como refrigério às almas, estimulando a renovação interior. Em decorrência da prece, relações simpáticas e de gratidão formam-se entre os espíritos, amparando-os para gradualmente despertarem para o sentimento de amor recíproco. E aí, para a gente poder finalizar o nosso estudo e a nossa reflexão na noite de hoje, separamos aqui uma mensagem, né, da Jaqueline Furuuchi, que eu vou ler para vocês agora, que diz o seguinte, né? Em momentos de aflição, cada oração oferece poder curativo para muitos. Seja um templo vivo, emitindo a prece sincera vinda do fundo do seu coração, pois, como já dissemos, é onde vive Deus e onde nós o alcançamos. Que a gente, então, possa, né, buscar sempre fazer a prece em prol não só da gente, mas do próximo também. Seja esse próximo desencarnado, seja esse próximo encarnado, conhecido ou desconhecido. A prece é uma forma de nos conectar com a espiritualidade, com Deus. Ela deve ser feita de coração, sem interesses, sem ego, sem vaidade. Quando a gente agir assim, a gente vai estar sendo verdadeiros cristãos. Nós estaremos sendo verdadeiros cristãos. E estaremos mais próximos de Deus. E estaremos caminhando um pouco mais para, né, nos aproximarmos da longínqua perfeição espiritual. Né? Que a gente possa, então, refletir nisso, refletir nos aprendizados que foram trazidos, né, no dia de hoje. Né? Foi um estudo breve, né? Não desenvolvendo, né, tudo sobre a questão da prece, teríamos muito mais para poder falar, mas para não ficar tão enjoativo, né, tão grande, resolvemos fazer algo mais sucinto para poder ficar interessante para vocês também, né, não ficar maçante. Então, que possamos refletir nessas lições e, posteriormente, né, retornar com esse tema para um estudo mais aprofundado, né, com outras vertentes de orientação, com outras referências, né, para o conhecimento ir se expandindo aos poucos também. Né, que não é apenas num estudo que a gente vai conseguir expandir a nossa mente para poder compreender tudo. Algumas questões talvez vocês fiquem reflexivos, não consigam compreender bem, mas isso é normal. Né, continuem pesquisando, né, para internalizar o ensinamento,
certo? Fiquem com Deus. Vamos fazer a nossa prece final? Vamos então fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade que tivemos de aprendizado na noite de hoje, que possamos manter o nosso pensamento em equilíbrio, que possamos compreender a verdadeira essência da prece. Proteja-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que assim seja e até uma breve oportunidade.